Bom dia a todos. Eu sou Ladislau Dobor, sou economista, mas dou aula de economia faz 30 anos. Tenho minhas pequenas raízes com educação. Eu fiz o último curso do Jean Piaget em Genebra, o criador da teoria da inteligência, né, da formação da inteligência na criança, etc. Era uma experiência interessante. Ele, o último semestre de aula que ele deu, ele chamou matemáticos, físicos, químicos, economistas, etc., para discutir a própria metodologia do caminho da construção da inteligência que teve durante a vida dele, né? E depois tive outra experiência que foi muito marcante, né, que é a colaboração com Paulo Freire numa série de programas que a gente montou na África, né? Eu sou de uma geração que viajou muito, graças aos militares. Na época a gente viajava, recebia incentivos, digamos assim, né? Ele era, obviamente, refugiado também. É interessante, né? Quer dizer, era um tempo onde o fato de alfabetizar pessoas era considerado perigoso e digno de prisão, né? Esse é o tempo do qual viemos, né? Hoje estamos batalhando incomparavelmente mais amplos, né? Eu, às vezes, penso no Paulo Freire, né, que até os seus últimos dias não só não usava computador, mas para ele a caneta Bic era uma coisa suspeita, né? Ele tem aquela caneta tinteiro que ele usava, né, enfim, na tradição. Mas ele tinha suficiente consciência. Ele me dizia: Ladislau, com essas novas tecnologias, o que vocês vão poder fazer é absolutamente fantástico, né? Nós estamos com novos desafios e uma necessidade de nos apropriarmos de novos caminhos, né? Eu queria abrir umas janelas nesse sentido, né, com toda a tranquilidade, sem querer ensinar demais, mas colocar na mesa mais ou menos o que está sendo discutido não só aqui, em todo lugar no planeta, estão se discutindo novos caminhos. Não sei se vocês chegaram a ver uma série chamada Destino Educação. É muito interessante, está online. Destino Educação são 6 filmes de como a educação está sendo transformada na Finlândia, na Coreia, em Xangai, no Canadá, no Chile, no Brasil, e tem um filme sintético, né, de apresentação das mudanças. Isso para dizer que está todo mundo pensando novos rumos, né? Ao mesmo tempo pensando novos rumos e ao mesmo tempo todos nós sentindo o nosso encalacramento, né? Eu trabalho na PUC, eu tento mudar coisas ali, né? Nós ainda estamos no tempo das xerox de capítulos, coisas do gênero, ou seja, estamos na pré-história, e é tão difícil mudar as coisas, né? É curioso isso, né? Quer dizer, ao mesmo tempo a imensa pressão por mudança, a consciência de todos nós que a gente tem que mudar, e esse sentimento, né, de esperando o Godot, né, que os dois ali estão debaixo da árvore dizendo: então vamos embora. O outro diz: sim, vamos embora, e continuam sentados ali debaixo da árvore, né? Essa imensa dificuldade de iniciarmos um processo de transformação, um processo que eu gostei muito da expressão do Zé Mário aqui, de comunidade de aprendizagem, né? Deixa eu, antes de entrar propriamente na parte da mudança desse nosso universo de educação, trazer um pouco do que eu sou levado a trabalhar pelo lado da economia, que são os desafios um pouco mais amplos, né? Nós temos basicamente 3 grandes eixos críticos, que em qualquer parte do mundo a gente está sentindo o impacto deles, né? Primeiro é a problemática ambiental, né? Nós estamos frente a desafios de mudança do paradigma energético, da forma como a gente faz agricultura, da forma como a gente usa a água, né? Da forma como a gente usa o solo, né?
os desafios são absolutamente imensos, né? Dá um exemplo de vocês, o desmatamento no planeta está continuando de uma maneira absolutamente trágica. Não é? E o interessante é o seguinte: antigamente você derrubar um pé de mogno, né, era com machado, puxar com parelha de bois, era complicado, né? Hoje, com motosserra, trator de esteira, você liquida uma floresta. E o interessante é o seguinte: quanto mais se liquidam as florestas de madeira nobre no mundo, mais o preço da madeira sobe, né? Hoje um pé desse, um tronco desse, né, que a gente chamava de árvore, né, colocado na Europa vale vários milhares de dólares, né? O próprio mogno nem é utilizado para fazer móvel. Você faz uma película, né, de rolagem que eles chamam, né, e cobre uma madeira simples com aquela madeira maravilhosa, né? Por que estou dando esse exemplo? Porque como está desaparecendo o mogno, o preço está lá para cima, e como temos novas tecnologias, derrubar essa mata é muito mais barato, né? Estão entendendo? Ninguém segura, porque está dando muito lucro, né? Nós temos o mesmo raciocínio com a vida nos mares, né? As novas tecnologias com GPS que permite mapear as rotas dos cardumes, gigantescos navios industriais de pesca estão liquidando a base de vida do planeta, né? Certo? Que é a principal base de vida do planeta, que são os oceanos, né? E a mesma coisa, como está desaparecendo a pesca, não é? O resultado é que o preço do peixe está subindo. E como o preço sobe, mas com as novas tecnologias a extração é mais barata, o lucro é maior, ninguém segura, né? Eu, a pedido de um governo africano, fui falar com uma empresa dessas, né? Eles me dizem, que eu falei para eles: olha, vocês estão serrando o galho no qual estão sentados porque vai acabar o peixe, né? Ele diz: meu amigo, eu tenho 100 milhões de dólares em pesca industrial, eu tenho que recuperar o meu. E aí vem o argumento-chave: se não for eu, vai ser outro. Certo? E é real, entende? Isso também é o caso da água. A água já está se chamando o ouro azul, né, do planeta. Vocês aqui nessa região estão tão bem dotados, o Brasil está tão bem dotado, né? Certo? Mas, na realidade, a água doce no planeta está sendo contaminada, está sendo maltratada, enchida de esgoto, de agrotóxicos, de produtos químicos dos mais variados tipos, né? E uma conversa do Fred Pierce, né, escreveu um livro lindo, Quando os Rios Secam, né? Ele conversa com fazendeiros da Índia, né, que tem aqueles lençóis freáticos, como o nosso aquífero Guarani aqui, né? E eles estão puxando. Antigamente o poço era ali o burrinho que dava a volta no poço, né, para tirar água, não matava ninguém, né? Hoje são bombas que puxam 12 metros cúbicos por hora, né, extremamente modernas, potentes, de águas profundas, né? Ele conversa com um fazendeiro desse e diz: vocês estão tirando água a que profundidade? Ele diz: 350 metros. Caramba, mas isso não é reposto. Não é reposto. Mas como é que vocês fazem? Bem, a cada ano a gente acrescenta 1,5 metro de tubo. Inteligente, né? Certo? Aí ele diz: mas isso vai acabar, né? Claro que vai acabar. E por que vocês continuam? Ele diz: meu amigo, nessa região é uma região muito grande, enfim, são milhões de pessoas que têm essas bombas, né? Não vai mudar nada se eu paro. Estão entendendo? Ou seja, tudo o que a gente aprendeu, o que eu ensino em economia, é que cada um cuidando do seu, o resultado vai ser o melhor possível. Esquece. Isso era bom para o padeiro, para o produtor, enfim, pequeno produtor, coisa do gênero. Hoje, com as imensas tecnologias que temos, essas tecnologias, se não colocamos rédeas nelas para utilizá-las de maneira inteligente e comedida, elas se tornam destrutivas. Então, de certa maneira, todas as inovações, todas essas tecnologias têm sempre dois gumes. Quem as utiliza, para quê? Em si, é muito bom. A gente poder fazer mais coisas com menos esforço, né? Isso é tecnologia. Agora, quando você pode liquidar
as reservas do petróleo do planeta, liquidar florestas, liquidar solo agrícola, liquidar recursos pesqueiros, contaminar as águas, etc., pela escala de produção, esquece. Tá? Deixa eu fechar só essa parte do que a gente chama do meio ambiente, da sustentabilidade, né? Com o fato demográfico, né? Nós somos 7 bilhões de habitantes, né? Eu gosto de usar a imagem porque quando nasceu meu pai, não é na pré-história, né? Meu pai, nós éramos 1,5 bilhão, 1,5. Hoje somos 7 bilhões, gente, certo? Está aqui eu. São 7 bilhões de habitantes e a cada ano 80 milhões a mais. E todo mundo querendo consumir mais, né? Tem um americano simpático que resume a questão dizendo o seguinte, né? Pensar que a gente pode expandir indefinidamente o consumo num planeta de dimensões limitadas só pode ser pensado por um idiota ou por um economista, né? A realidade é essa. Nós temos pela frente, e nós educadores, que somos vetores de disseminação, criação e transformação do conhecimento, essa é a nossa matéria-prima, nós temos uma responsabilidade que não é só de passar conhecimento, mas de criar os instrumentos desse conhecimento ser utilizado de maneira inteligente. Certo? Porque senão, gente, é tão simples aqui, isso aqui vai para o brejo. Tá? Nós tivemos a Rio+20, eu participei das várias, inclusive como delegado das várias conferências internacionais, eu trabalho com as Nações Unidas, né? Não tem como. Certo? Nós temos que aprender a usar de maneira inteligente os nossos recursos. Isso significa recursos planetários, mas significa Avaré, significa qualquer município, qualquer grupo de municípios, qualquer região, começar a identificar, a estudar bem os seus recursos, ver como as utiliza, qual é a sustentabilidade de longo prazo, né? Tem um segundo grande desafio que é a desigualdade. Você sabe que nós somos, no Brasil, entre os 10 países mais desiguais do planeta, né? Isso tem que mudar, gente, certo? Nós, felizmente, temos, a partir de 2003, uma evolução muito positiva na redução de desigualdades. Muito insuficiente, mas muito positiva. Tem um instrumento de trabalho muito importante para vocês, que chama Atlas Brasil 2013. Tá? Atlas Brasil 2013. É um instrumento produzido pelas Nações Unidas, pelo IPEA e pela Fundação João Pinheiro de Minas. Pela primeira vez, vocês têm para Avaré, para qualquer município, 180 indicadores básicos de como está evoluindo a realidade local. Vocês colocam Atlas Brasil 2013 no Google, vocês vão cair lá. Mas o fato que o atraso é imenso, né? Se vocês pegam a última PNAD, né? Nós temos 42 milhões de pessoas que são ou analfabetos funcionais, ou, enfim, um nível de educação que não permite a assimilação de tecnologias de maneira... isso da população de 15 anos e mais, né? Certo? Ou seja, nós temos essa evolução para a sociedade do conhecimento de altas tecnologias e, ao mesmo tempo, o imenso atraso acumulado em termos de formação da nossa população. E esse atraso é ligado à desigualdade, né? A uma massa da população que, caramba, gente, eu até ajudei em algumas das coisas que se criou depois o Fome Zero, Bolsa Família, etc., etc., né? Nós tínhamos 60 milhões de pessoas que eram pessoas sem carteira de identidade, sem endereço postal, sem conta bancária, enfim, estavam fora, né? Nem existiam para a administração pública, né? Certo? Isso é tudo recente, né? Pela primeira vez, e esse é o lado da oportunidade, né, frente ao problema, né? Pela primeira vez nós temos nesse país um imenso esforço, são basicamente 150 programas sociais de resgate da parte de baixo da sociedade para ver se a gente sai dos 2 Brasis, né, e começa a ter uma sociedade mais integrada. Esse esforço, portanto, de um lado, o resgate das dinâmicas ambientais, que a gente tem que colocar de maneira transversal em todos os nossos programas de estudo, e outro, o resgate
né, de uma sociedade civilizada e equilibrada, ou seja, com menos desigualdade, são dois eixos fundamentais, né? O terceiro eixo no plano econômico é o plano financeiro, né? Eu queria dizer que todas as políticas que nós precisamos para reduzir desigualdades e para nos reorientarmos para tecnologias sustentáveis, isso exige financiamentos, né? Agora, o financiamento que nós temos, a máquina financeira, tanto mundial como brasileira, ela serve muito mais os sistemas especulativos do que propriamente os sistemas de desenvolvimento, né? Não vou entrar no detalhe, ninguém gosta de matemática financeira e de raciocínio sobre economia, mas a tragédia é a seguinte, gente: o dinheiro é o que estrutura o planeta, certo? Quem o controla, etc. Algum de vocês já teve alguma aula sobre dinheiro, sobre moeda? Não é interessante? Que o principal vetor de transformação do planeta, que é a moeda, né? Mesmo no ensino superior, gente que estuda direito, etc., não tem uma aula sobre a moeda, a não ser que a pessoa faça especificamente economia. É interessante, né? Certo? Ou seja, nós não temos praticamente o estudo dos meios monetários, financeiros, econômicos que permitem resgatar os principais desequilíbrios do planeta, que é o desequilíbrio ambiental e o desequilíbrio social. Interessante, né? Nesse sentido, esses três eixos, o eixo ambiental, o eixo da desigualdade, né, social, e o eixo financeiro, que são os três grandes desequilíbrios críticos, é que, de certa forma, tem que ir penetrando o conjunto dos conteúdos dos nossos estudos, né? Deixa eu pegar agora uma segunda parte, que é a mudança do contexto direto no qual a educação trabalha, né? Se a gente pega as últimas décadas, tá? Eu não sou muito assim, eu detesto, inclusive, a gente pega a mídia, é assim o ódio ideológico, né? O PIB subiu, o PIB desceu, enfim, critica, ataca, tal. A gente precisa ter o bom senso, sobretudo nós educadores, né? De ter um pouco de recuo, né? Nesses processos e estudar realmente o que é que está acontecendo. Um primeiro eixo de transformações estruturais é a urbanização. Por que ela é tão importante? Se vocês pegarem 50 anos atrás, né, nós éramos 2/3 de população rural e todas as decisões se davam nas capitais, né, porque o resto era população rural dispersa, não é? Então, você não tinha essa capacidade local de gestão. Deixa eu dar um exemplo para vocês como isso transforma a sociedade. Eu tive na Suécia, inclusive, com reuniões da ministra de Planejamento da Suécia. Eles têm uma carga tributária muito elevada, cerca de 60%, um pouco mais de 60%. A nossa carga tributária é de 34%. Quando vocês ligam o rádio, dizem que a nossa carga tributária, os impostos são mais elevados do mundo. Isso é fácil dizer porque ninguém sabe como funcionam os impostos no resto do mundo, então pode-se repetir que é a mais alta do mundo. O que é uma bobagem. A Suécia, que é um país muito democrático, bem organizado, ele tem uma carga tributária de mais de 60%. Você imagina o que dá para financiar em termos de escolas, de políticas públicas e coisas do gênero, né? Agora, o mais interessante é o seguinte: onde está esse dinheiro? Esse dinheiro é captado pelo governo central, mas retorna diretamente para os municípios. Ou seja, de todo o dinheiro público captado por impostos, taxas e tarifas, todo esse dinheiro, 72%, quase 3/4, retornam imediatamente para os municípios decidirem o que vão fazer com esses recursos. O que muda profundamente a política. Porque o sueco não vai numa reunião política para bater palma para um candidato. Ele vai numa reunião política para decidir que computador vai pôr na escola dos filhos dele, que arborização vai fazer na rua dele, etc, etc. Estão entendendo? É como se a política baixasse para o chão, para o nível onde tem a cidade. E não precisa estar na capital, porque cada cidade tem hoje
Isso é o caso também no Brasil, né? Tem economistas, tem administradores, tem engenheiros, tem gente que sabe, pode se juntar e administrar localmente de maneira inteligente em função das prioridades diferenciadas de cada local. Em vez de ter, digamos, uma política padrão, né? O mesmo tipo de solução para todos os 5.565 municípios do país. Isso é muito importante, porque abre para outro tipo de política. Pense que o Brasil são 5.565 municípios. Né? São muito diferenciados, municípios turísticos, municípios perdidos da Amazônia, municípios do Nordeste, onde tudo está centrado na água, metrópoles como São Paulo, são extremamente diferenciados. Então, de certa maneira, a oportunidade que surge na urbanização é que nós podemos nos reapropriar das políticas e torná-las muito mais próximas das necessidades reais sentidas pela população. De repente, tem um pouco menos de técnicos no nível local, esquece-me. Às vezes o pessoal lá em cima me diz, mas nos municípios eles não têm muito controle, vai ter corrupção, né? Eu fico muito comovido quando Brasília me diz, ai meu Deus, se descentralizar dinheiro para os municípios vai ter corrupção. Na realidade, quando o dinheiro se aproxima das populações, né, e tem coisa que você não substitui, né? Você não substitui o fato que a pessoa que mora no município, ela sabe qual é a rua que fica cheia de lama quando chove, certo? Porque ela mora ali, certo? Ou seja, te permite você baixar a política para o nível onde as pessoas podem participar. Porque os grandes eventos, né, está discutindo aí o contrato do pré-sal. Tudo bem, quem de nós pode participar? A gente pode discutir no bar, enfim, tomando cerveja, né? Mas não participar efetivamente. Certo? Agora, nas políticas locais, a gente pode participar, evidentemente. Vejam bem, 72% dos recursos na Suécia, o uso é decidido diretamente pelas comunidades, nos municípios, nas cidades. No Brasil, apenas 15%. Na Guatemala, 4%. É só olhar a correlação. Quanto mais pobre, menos se descentraliza, mais se mantém os recursos lá em cima, grandes acordos com empreiteiras, com grandes grupos internacionais, certo? Enquanto os recursos são necessários aqui embaixo. Portanto, a urbanização é uma gigantesca oportunidade. Nós estamos atrasados ainda, porque tipicamente uma Suécia, a França, etc., se urbanizaram décadas, né, mais de meio século antes de nós. Ou seja, já evoluíram para sistemas descentralizados participativos. Gente, deixa eu dizer o seguinte, eu realmente viajei um bocado, né? Nesses anos de exílio, trabalhei pelas Nações Unidas, dirigindo programas de reorganização econômica e social na África do Sul, enfim, 7 anos na África. Eu conheci o socialismo islâmico da Argélia, o burocrático da Polônia, o capitalismo muito rico da Suíça, o pobre da Guiné Equatorial, etc. Enfim, rodei. Certo? Eu tento passar na minha cabeça, o mais honestamente possível, o que funciona. Gente, o que funciona é quando as pessoas se apropriam dos seus próprios interesses, se organizam em torno dos seus interesses. Não é secundário aqui ter tanta mulher. Não é só a educação. É por toda parte as mulheres estão se empoderando para começar a tocar as coisas. O que é isso? É uma mudança de cultura, a formação de uma cultura participativa. As mulheres são muito mais construtoras de dinâmicas sociais do que os homens, né? Aliás, o homem é curioso, né? Não é muito científico o que eu vou dizer, mas é impressão minha, né? O homem chega e diz, a gente deve fazer tal coisa e tal outra coisa, tal, né? Devemos alimentar as crianças, né? Aí depois que ele falou, fez o discurso, está contente, né? Enfim, as penas reluzem e tal, e pronto, né? Agora, a mulher, não só ela está convencida que a criança tem que ter seu copo de leite, como ela vai verificar se o copo de leite está na mesa e vai checar ainda se a criança tomou o leite. Estão entendendo?
tem um tipo de finalmente, que eu acho que vem do tipo da vivência da mulher, né? Esse conjunto, essa urbanização, né? A mulher que deixa de ser o bibelô, né? E que realmente começa a tomar as rédeas do processo e junta isso com os novos espaços, novas oportunidades tecnológicas, certo? Caramba, gente, né? Porque hoje, né, nós homens somos fortes, né, fisicamente. Aqui em cima, né, enfim. Né? Eu, às vezes, uma mulher me dita uma coisa pelo telefone, rapidamente, eu digo devagar, devagar, eu sou homem, né? Enfim. Vejam bem, se você junta urbanização, o fato que nós estamos indo para a economia do conhecimento, e a economia do conhecimento não precisa de músculo, precisa sim capacidades sociais, inteligência, rapidez, enfim. Quer dizer, tudo isso está gerando um novo contexto. Eu estou desenhando aqui de maneira mais ou menos irresponsável, mas o fato é que as coisas estão se deslocando, certo? Então, um eixo de oportunidades está na urbanização. Em cada cidade a gente pode formar, não ficar só satisfeito porque temos um conselho municipal de educação, mas realmente criar, por exemplo, como estão se criando em tantos lugares, conselhos de desenvolvimento econômico e social, que junta empresas, sindicatos, partidos, prefeitura, diretores de faculdade, o diabo, certo? Formam o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social representativo. Gente, vamos esquecer as brigas aí, partido este, partido aquele, vamos começar, quais são os potenciais locais, como é que a gente transforma, como é que a gente melhora isso aqui, certo? É tão interessante, né? Eu vi isso, por exemplo, na África do Sul, né, em regiões de Joanesburgo, né, região como Soweto, regiões muito pobres, em vez de ter aquele outdoor publicitário, né, no centro do bairro, né, em vez de estar fazendo propaganda de roupinhas ou de carro, eles puseram no outdoor qual é a situação da escolaridade, da mortalidade infantil, de acesso ao saneamento, etc. Ano por ano, a própria população acompanhando como estão conseguindo ou não melhorar as coisas onde vivem. O que é isso aí? É uma comunidade que se reapropria das rédeas do seu desenvolvimento. Essa é uma gigantesca oportunidade. O segundo eixo de oportunidades, portanto, o primeiro resulta da urbanização. O segundo eixo das oportunidades está ligado à mudança dos processos produtivos, né? Quem produz sapato, ou boneca Barbie, enfim, comércio, agricultura, etc., né? Isso está mudando. Pense um pouco qual é o principal setor econômico dos Estados Unidos. A gente pensa, indústria automobilística, indústria bélica, essas coisas. Esquece. A totalidade dos setores industriais nos Estados Unidos emprega menos de 10% da mão de obra. Menos de 10%. Certo? Onde é que estão as atividades? A gente diz serviços. Serviços, gente, não é um termo científico. Ainda é utilizado, mas enfim. Porque serviço é um saco de gato. Em termos técnicos, você coloca em serviços o consultor da IBM, serviços informáticos, você coloca o padre, serviços espirituais, você coloca a prostituta, serviços pessoais, você coloca, enfim... Estou entendendo? Isso aqui não é um setor, é um outros. Nos nossos países hoje, esses outros representam 70% das atividades. Quando eu estou fazendo uma análise e 70% do que eu analiso é outros, eu tenho um problema metodológico, né? Certo? Então, eu tenho que abrir a cesta aí de serviço e ver o que tem de significativo ali dentro. O que é de significativo na área dos serviços são as políticas sociais. Isso é educação, saúde, lazer, turismo, segurança, enfim, cultura, né, informação. O conjunto de elementos que são investimentos nas pessoas. Vejam bem, eu tenho reuniões no quadro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da presidência, coisa assim, com empresários, né? O empresário me diz,
imaginando, eu produzo bonecas Barbie. Eu sou um produtor. Eu pago meus impostos. Esses impostos vão para o governo com isso gasta. Eu, portanto, produzo, o governo gasta. Né? Todo mundo já viu o impostômetro, né? O governo gasta. Portanto, nós aqui somos gastos. E ele que produz boneca Barbie, ele sim é produtor, é útil, né? Nós somos um peso. Há um deslocamento radical de raciocínio. Eu falo com esse empresário, meu amigo, você para produzir qualquer coisa, você contrata um engenheiro de 25 anos. Quando você contrata um engenheiro de 25 anos, são 25 anos de investimento social numa pessoa para você ter um cara com a capacidade de engenheiro que absorveu o que a escola lhe trouxe, que absorveu o investimento da família, investimentos públicos, absorveu o nível de desenvolvimento tecnológico que está no planeta, que circula no conjunto do nosso ambiente. Estão entendendo? Na realidade, toda essa parte social são investimento nas pessoas. Isso tanto é produção e gasto, como produzir boneca Barbie, que utiliza matéria-prima, liquida recursos, etc., também é produção e gasto. Na realidade, para entender o processo econômico, a gente tem que entender como ciclo. A grande besteira do Brasil é que durante algumas décadas se dizia, primeiro faz crescer o bolo, depois distribui. Resultado, o pessoal não pode receber porque não tem capacidade de compra para redistribuir. Certo? O imenso atraso de semi-analfabetos que temos nesse país. Certo? Na realidade, tudo é investimento. Produção e gasto, né? Isso circula. E cada vez mais a gente precisa recuperar esse desequilíbrio investindo nas pessoas. Claro que a educação tem um papel fundamental nisso. E qual é a característica das áreas das políticas sociais, segurança, educação, saúde, etc., etc., é que ela é diferente, como setores econômicos, de produção de sapatos, de computadores, de iPhone, de não sei o quê. Você pode produzir o iPhone na China e despachar em container para o Brasil, ou produzir tênis na Indonésia, despachar aqui para São Paulo e vai fechar as empresas em Franca. Certo? Você não coloca saúde em container. Você não coloca educação em container. Estão me entendendo? Em termos econômicos, a gente chama de non-tradable, né? Não entra no sistema de comercialização de commodities mundial. Não vem por container, vem onde? É desenvolvido em cada localidade de maneira local. Essas políticas, quer dizer, tanta gente fala globalização. Mas que globalização? Claro, sistema financeiro, sistema mundial de comunicações, etc., tudo. O automóvel, o computador são coisas mundiais. Agora, não é todo dia que a gente compra automóvel e compra computador. O médico da minha família é local. Né? A escola, a minha casa, enfim, o conjunto, né? A segurança das minhas ruas, a riqueza ou pobreza cultural da minha cidade é local, gente. Quer dizer, um conjunto de elementos essenciais do nosso cotidiano, da chamada qualidade de vida, se gera e se administra no nível local. Estão entendendo? Então, quando os principais eixos econômicos deixam de ser a produção de commodities, a produção física, digamos, né, e se desloca para as áreas sociais, a coisa muda. Voltando ao exemplo dos Estados Unidos. Todos os setores industriais, menos de 10% da mão de obra. Agora, o principal setor econômico nos Estados Unidos, saúde, 18,1% do PIB. Estão entendendo? E mais. Saúde é uma relação humana. Certo? É o médico, é a enfermeira, é o acesso, é o sistema preventivo, é o saneamento para evitar que se contamine com água suja, etc., etc. Estão entendendo? A educação é local, gente. É pessoa a pessoa. Não sei se vocês sabem, mas na Finlândia, que todo mundo diz que é um modelo de educação,
Isso custa. Por isso que eles têm impostos elevados. Certo? Mas permite ter um professor para cada 6 alunos. Não sei se é a relação de vocês, né? Xangai, 1 para 10. Né? Dá para fazer uma mesinha, discutir, né? Fazer ciência, trabalhar por problemas, estou entendendo? Né? Ou seja, todas essas áreas exigem muito mais participação direta pelas pessoas, cidade por cidade. Você não globaliza isso, gente. E está uma guerra, porque você tem grandes corporações britânicas, americanas, outras internacionais, que estão comprando direto aqui, escolas, universidades, etc., no Brasil. Certo? Para transformar isso em negócio. Que são desafios. Mas as oportunidades estão aí. Tá? Portanto, grandes oportunidades da urbanização. Segunda grande oportunidade é que os principais setores econômicos hoje são setores que se desenvolvem melhor com participação direta nas pessoas, de maneira descentralizada, participativa em cada comunidade. Né? Certo? Isso é outra oportunidade, sem dúvida. Nós podemos realmente, se vocês criando um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social aqui da região, vocês realmente transformam isso aqui. Certo? Terceiro eixo de oportunidades, economia do conhecimento. Isso é extremamente importante. Vejam bem, isso aqui é um relógio. Isso é produção século passado, Fabril. Isso, não é? É um bem físico, matéria-prima, trabalho físico. Se eu passo o meu relógio para o Zé Mário, eu deixo de ter meu relógio. Eu digo, não, isso é meu. E se eu passo uma ideia para ele? Eu continuo com ela. Estão entendendo? Ou seja, a mudança, se eu pegar esse aparelhinho aqui que vocês conhecem, e que todo mundo tem, esse celular aqui pode ter, quando muito, 3, 4, 5% de matéria-prima e mão de obra física. De onde vem os 95% do valor disso aqui? Cabeça, tecnologia, design, né? Estão entendendo? Conhecimento acumulado. Utilizando conhecimento acumulado da comunidade, que não é só a Apple que desenvolve, quer dizer, ela aproveita todas as pesquisas mundiais, né? Toda essa evolução para a nova era que estamos entrando, que é a economia do conhecimento. Por que é tão importante isso? Porque tudo que eu aprendi em economia e que eu ensinava em economia era que economia é alocação ideal de recursos escassos. O conhecimento não é escasso, gente. Certo? Uma vez que foi criado, ele pode ser apropriado por qualquer pessoa em qualquer parte do planeta. É o que a gente chama a economia de bens não rivais, é a economia do conhecimento. No geralzão, vocês podem falar, não, isso é coisa de coisas muito sofisticadas. Não é. Qualquer pequeno agricultor precisa de inseminação artificial, análise de solos. Todos os setores estão sendo dominados pela incorporação do conhecimento aos processos de transformação, produtivos, etc, etc. Qual é a nossa matéria-prima? É conhecimento. Então, de repente, a educação, que era essencialmente um verniz simpático para dizer que a pessoa está, né, empregável, né, tem empregabilidade, de repente, o conhecimento e a educação estão no centro do furacão. Por que vem aqui um economista falar para educadores? Independentemente de outros interesses da coisa, a realidade é a seguinte: a economia já não funciona mais sem uma educação revolucionada e transformada, digamos, pela centralidade que o conhecimento tem nos próprios processos econômicos. Estão entendendo o processo? Isso é um terremoto para todos nós. Nós temos que repensar as formas como a gente pensa a educação como sistema de
articulação, de disseminação e organização do conhecimento. Eu tenho tendência a falar a cada vez menos de educação e cada vez mais de gestão do conhecimento. Certo? Um terceiro eixo, estou falando em urbanização, expansão das políticas sociais, economia do conhecimento. Quarto eixo, conectividade. Gente, junto com essa explosão da dimensão conhecimento nas atividades econômicas, nós hoje temos uma conectividade radicalmente diferente. Certo? Eu falo com meu irmão que mora na Polônia, pelo Skype, me sai de graça. Mas se eu ligo para o professor Arnoldo Royos aqui em Campinas, me sai uma nota daquele tamanho no celular. Né? Por quê? Porque tem uma guerra entre os que mamam em cima, cobram pedágios, né? Não é só na estrada que cobra pedágio para a gente falar nas ondas eletromagnéticas que não são nem da Rede Globo, nem da Telefônica. A onda eletromagnética é um fenômeno natural. Certo? Por que eu falo de graça no Skype? Porque, enfim, na realidade, nessa década, não haverá uma pessoa, por mais perdida que esteja e pobre, no confins de África, não sei aonde, que não vai ter acesso ao seu smartphone, seu tablet, não sei o quê, que significa o seguinte: com o aparelhinho, ele tem acesso, em qualquer lugar que esteja, à totalidade do conhecimento acumulado do planeta. Isso é revolucionário, e como é revolucionário. Certo? E aí não é se a gente gosta ou não gosta das tecnologias, porque as tecnologias não estão perguntando para nós se a gente gosta ou não gosta. Certo? Elas estão aí, e é só perguntar para a molecada o que, né, se eles não estão se apropriando desse processo. Bom, eu pego, por exemplo, uma cidade como Piraí. Né? Ela fez o programa Piraí Digital, já começou há uns 10 anos atrás. Toda a cidade, por sistema híbrido, tanto com fibras ópticas como com sinal de rádio. Eles fizeram um acordo com os donos das torres, né, de celular para emissão de sinal rádio, é o chamado Wi-Fi urbano. Né? Em todo lugar, com preço baratíssimo, você tem em qualquer lugar, numa pracinha, onde for, você tem acesso à banda larga à internet. Resultado, por exemplo, é que nas escolas tiveram que abandonar a fatia de 50 minutos. Porque o moleque começa com o professor a estudar um problema determinado e faz as conexões, busca documentos, traz tabelas, coisas do gênero. Não pode fatiar. Ah, não, agora para tudo, agora é química. Né? Estão entendendo? Ou seja, a própria visão do trabalho educacional começa a mudar com essa conectividade. Para já você tem acesso a todo o conhecimento. Eu vi, gente, eu fui junto com Gilberto Gil, lá, dar um prêmio, lá, uma premiação na cidade de Piraí, que é uma cidade pequena, interior do Rio, né? Certo? Uma professora, os meninos fizeram acordo com a Intel, né, R$400 por tablet, por computador, não tablet, laptop. Né? Todos os meninos, em vez da lancheirinha, né, escola pública, né, pela camisetinha, pelo chinelo, a gente vê que classe social que a gente está. Certo? Estão ali com o seu computadorzinho. Né? A professora está falando no Rio São Francisco, eles estão pegando Google Earth, vendo a foto satélite das regiões que a professora está falando. Estão entendendo? Levam o computadorzinho para casa, fazem um estudo comparado de bacias hidrográficas. Caramba, gente. Esse é o novo mundo que está surgindo. O fato é que não só essa conectividade permite que qualquer um tenha acesso, a partir de um aparelhinho cujos preços estão caindo vertiginosamente, tenha acesso a todo o conhecimento humano, como que qualquer escola pode se vincular a um sistema de pesquisa com o IPT da USP, com centro de pesquisa internacionais, pode se formar em rede com faculdades regionais. Estão entendendo? Gerar uma comunidade científica em que a gente deixa de ser, digamos, o tio ou a tia na escola, certo? Apenas lecionadora, e a escola passa a ser uma articuladora dos processos de conhecimento necessários a um território determinado. Gente, eu aqui tentei abrir o painel amplo, tá?
porque eu acho que esse é o tamanho dos desafios. Nós vamos ter que trabalhar com o fato, por exemplo, que não é mais só a escola que ensina. Muitíssimas empresas têm cursos de formação e requalificação. A televisão... Gente, a televisão no Brasil, 95% dos domicílios tem televisão. Nós temos as emissoras, temos os canais, enfim, de transmissão, etc. Vocês já pensaram se isso fosse utilizado de maneira inteligente? Precisa ficar só no Ratinho, Gugu e companhia? Os Estados Unidos fizeram em rede, a PBS, Public Broadcasting System, diziam que não. Uma televisão científica o pessoal não ia gostar, né? A gente diz que o povo gosta de bobagem, né? Na realidade, eles estão atingindo mais de 90 milhões de pessoas. A nova geração adora filmes tecnológicos, novas técnicas que surgem, etc. Já pensaram se utiliza isso? Estão entendendo? Quer dizer, na realidade, nós estamos multiplicando os diversos espaços de gestão do conhecimento e eu vejo o professor, a escola, muito menos como lecionadora no sentido tradicional, né? E muito mais uma articuladora dos diversos subsistemas para essa nova geração que a gente vai formando começar a não se sentir inundada por tanto conhecimento, tanta coisa que circula e começarem a aprender a ordenar, digamos, né, a dar sentido aos conhecimentos que estão sendo oferecidos nessa escala radicalmente maior, né? Deixa eu fechar com o seguinte. Eu vejo, assim, imagine um laguinho que você joga uma pedra, né? Essas são as tecnologias. Aí vai formando ondas, né? Isso muda, por exemplo, a relação aluno-professor, né? Muda também a organização da sala de aula. O professor que está ali com 30, 40 moleque, né, tentando sobreviver, peça para ele fazer transformações pedagógicas, né? Ou a diretora que está até aqui com o problema de que alguém quebrou o vidro da sala e que entupiu o banheiro da escola, né? Certo? E faça pedagogia, né? Certo? Na realidade, nós precisamos dar um salto. A escola sozinha não consegue. Então você tem que ter uma secretaria de educação que se ponha de acordo, crie um conselho de autotransformação regional da educação e discutam, gente, estamos frente a uma revolução tecnológica, que política a gente desenha aqui? Não precisa ficar esperando Brasília, não precisa ficar esperando, né? Hoje, os municípios, as escolas têm a autonomia para isso. Eu vejo, por exemplo, uma cidade como Pintadas, por exemplo, na Bahia, pequena cidade, 12 mil habitantes, estão no semiárido. Eles mudaram o currículo escolar, gente. Eles ensinam o semiárido nas escolas, porque eles fizeram um acordo com a Federal da Bahia, que trouxe as tecnologias do cultivo adequado ao semiárido, o que enriqueceu o município. De Pintadas saíam anualmente 3 mil pessoas para cortar cana aqui no estado de São Paulo. Não saem mais, porque recuperaram os solos do semiárido e nas escolas estão ensinando o semiárido. A ideia é que o moleque não vai ter um diploma para poder escapar da sua realidade. Ele vai ter um ensino para transformar a sua realidade. Certo? Estão entendendo? São deslocamentos múltiplos em função desse processo. Eu acho que nós estamos começando a ter algumas transformações a nível nacional mais amplas. Está a batalha pelo Plano Nacional de Banda Larga, fundamental, que está sendo torpedeado pelas grandes telefônicas, porque ela quer manter o pedágio sobre o acesso ao conhecimento. Mas nós temos, por exemplo, inúmeras iniciativas, como o Projeto Folhas no estado do Paraná, certo? Em que os professores recebem um sabático para elaborar junto com alunos do secundário manuais escolares diferenciados. Nós temos os recursos educacionais abertos, sair fora da indústria dos manuais escolares. Nós temos o principal centro de pesquisa dos Estados Unidos, o MIT, que criou o chamado OCW, Open Courseware, cursos abertos, né?
Todos os cursos, toda a produção científica, todos os artigos estão disponíveis online gratuitamente. Fizeram em março uma pesquisa, 50 milhões de textos baixados durante os últimos anos. Você imagina a contribuição planetária que isso representa? Todos nós podemos contribuir com esse processo. Certo? Mas, modestamente, eu que não sou nenhum MIT, toda a minha produção científica está online e gratuita. Vocês podem... Aliás, eu recomendei um livro para os meus alunos. Na semana seguinte, estava uma roda. Né? Um dos alunos xerocou o meu livro, né? E estava vendendo para os colegas a R$4. Né? Bom, tudo bem, que leiam. Aliás, eu tenho um livrinho básico que é útil para vocês, chama Tecnologias do Conhecimento, os Desafios da Educação. Está online, está no meu site. Certo? De graça, vocês podem reproduzir, repassar, pedir para os alunos lerem. Certo? Tecnologias do Conhecimento. Né? Está saindo a 6ª edição agora. Estão entendendo? Então, as pessoas dizem, não, se for de graça ninguém vai comprar. Isso é uma bobagem. E tem mais, não é só a gratuidade. Se eu faço uma pesquisa, se eu quero estudar o desemprego nas periferias metropolitanas de São Paulo, eu vou colocar no pesquisador São Paulo, periferia, juventude e desemprego, e vão me aparecer dezenas de artigos de estudos da área jurídica, financeira, da área econômica, da área de administração, do que for. Eu vou folheando esses diversos artigos, lendo, isso aqui não serve, isso aqui não interessa, isso aqui me ajuda. Eu gradualmente vou juntando as coisas e de repente me vem a ideia, né? Caramba, isso aqui dá para repensar assim, né? O que é isso? Esse é o momento em que eu, pegando o nível de conhecimento acumulado de uma área, eu entendo uma possibilidade de uma articulação diferente e eu acrescento um passinho no sistema de conhecimento acumulado. Isso é ciência. Então, essa facilidade de acesso que temos ao conhecimento, mas que precisa muito mais metodologia, outro enfoque, epistemologia. Isso abre um imenso potencial das nossas transformações, né? Para terminar com uma citação, que é bonito terminar com citação, né? O Montaigne, no século XVI, né, dizia, nós precisamos de uma cabeça bem feita, e não de uma cabeça bem cheia, né? Muito obrigado, gente.